Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai prosseguir então com a instalação e com a configuração dos binários do banco de dados. Então vamos lá. MOBA aberto, estou conectado com o usuário Oracle. Mais uma vez vou reforçar com vocês, porque isso é importante. Export Oracle underline base é igual, eu preciso apontar agora, barra 01 barra pp barra Oracle para o Oracle Base do binário do banco que a gente vai fazer a instalação. Export Oracle underline home é igual barra 01 app Oracle Product 19 db home, tá? Isso é importante aqui pra gente. Vamos navegar então, cd $, underline Oracle Home, até o caminho do Oracle Home que a gente descompactou. Então a gente vai ter aqui os arquivos necessários, né, para a execução do binário. E o que a gente vai precisar executar aqui é o run installer. Beleza? Estamos conectados com o usuário Oracle, setamos as variáveis de ambiente. Estamos dentro do Oracle Home. Então, a partir do diretório atual, execute o run installer. A gente tem algumas opções que a gente pode passar para o run installer. Como a gente teve o run clue verify para verificar os pré-requisitos do grid, a gente pode passar aqui menos execute pré-rex. Desculpa, tomar uma água aqui. E o que ele vai fazer é chamar o executável de que faz a instalação e a configuração diretamente na tela de configuração e cheque dos pré-requisitos. Então vamos para essa telinha aí. Ele abriu aqui para mim, ó. Opa, fugiu daqui. A gente já abriu um instalador diretamente no cheque dos pré-requisitos. Então a gente não vai perder tempo preenchendo um monte de campo. Aí chegar lá na última etapa, ele vai falar, ó, cara, então, tá faltando isso e isso aqui. A gente tem que começar tudo de novo. Então, o binário do banco, rodando o run installer, ele nos dá essa opção de passar como parâmetro menos execute pré-rex, onde ele abre já a tela diretamente nos pré-requisitos. E a gente consegue verificar e corrigir antes de chamar o instalador mesmo para fazer a instalação. Então, a única coisa que ele está reclamando aqui, novamente, swap, né? Então, ele achou um valor atual de 5 GB de swap e ele esperava ter pelo menos 7.76, arredondando aí 8 GB. Como eu falei para vocês, a swap aqui no nosso ambiente de laboratório de estudos, a gente pode ignorar. Vou dar um close aqui para fechar. Vamos voltar no MOBA. Então, ele encerrou aqui o wizard, né, o instalador. E a gente vai executar sem argumento nenhum, porque agora a gente vai partir para a instalação do binário realmente. Então, vamos executar esse cara aqui. Eu vou voltar lá para a janelinha do VirtualBox, que é onde eu consigo compartilhar com vocês o display que é exportado. Então tá aí, ó. Então ele está carregando o instalador. Então, ó, ele já deu opção aqui pra gente. Primeira coisa, ó, ele tem, ó, se vocês perceberem no cabeçalho aqui da janelinha, etapa 1 de 9, ou seja, tem 9 telinhas ali que a gente precisa navegar, ou 9 etapas que a gente precisa seguir para concluir a instalação. A gente tem duas opções aqui. A primeira opção é criar e configurar uma instância single, né? Não é o modo hack, ou seja, não é alta disponibilidade, que é em diversos servidores, é num servidor único. Ou a gente pode fazer a instalação do software only, tá? E depois a gente faz a criação da instância.
Como a gente está aqui no modo Pro, quero que vocês fiquem bons mesmo, a gente não vai seguir com a criação da instância. Ele dá até uma limitada na questão de opções quando a gente está criando a instância do banco de dados, se a gente segue com essa configuração aqui. Ele vai instalar e configurar o binário, e ao mesmo tempo ele vai criar a instância de banco, só que tem uma certa limitação. Como a gente é Pro, e eu também quero aproveitar para mostrar para vocês a instalação somente do binário, a gente vai seguir com essa opção e vamos fazer a instalação somente do binário, que inclusive ele é até mais rápida, tá? Então a gente vai selecionar a segunda opção, Setup Software Only, e vamos clicar em Next. Agora ele dá a opção, você quer fazer essa instalação para uma single instance ou para um Oracle RAC, que é o Real Application Cluster. No nosso caso é a primeira opção, single instance, beleza? A gente vai se aprofundar até um pouquinho mais para frente a respeito de alta disponibilidade com DataGuard, Oracle RAC, tudo no momento certo. Oracle Instance por enquanto. Next. Como eu falei, a gente tem a opção Express Edition, que era aquele, quando a gente foi fazer o download do binário lá do zip, tinha o primeiro link, que é a edição mais leve de todas. A gente tem a Standard Edition, que é um pouquinho mais completa, mas ela tem limitações. Ah, Léo, qual é uma das limitações da Standard Edition? Paralelo, por exemplo. A gente não consegue fazer, por exemplo, um backup paralelizado. Então, se você tem 12 CPUs, né, 12 cores no seu servidor, só vai utilizar um core quando você está fazendo o backup. Só um exemplo, tá? Tem outras diversas limitações. E, no nosso caso, a gente vai fazer a instalação Enterprise Edition, que é a mais completa. Uma coisa, a Oracle, ela não utiliza, por exemplo, como o Windows, que a gente precisa ter a chave do registro para fazer a instalação. A gente precisa ter uma licença com um número para poder desbloquear aquela funcionalidade. Se é full, se é versão Ultimate, versão Pro, não. A Oracle simplesmente ela deixa você instalar o produto. Ponto. A diferença é, se você está, por exemplo, numa empresa e faz a instalação do produto, essa instalação que você fez, ela tem que estar muito bem alinhada com a licença que a sua empresa ela tem. Beleza? Se você tem uma licença de versão Standard Edition, você vai lá e faz uma instalação de Enterprise, você não está em conformidade com a licença que você adquiriu. E num processo de auditoria que porventura possa ocorrer, vai pegar mal para sua empresa. Porque a tarifa, e aí eu vou falar vai pegar mal, é bolso mesmo, não é barato, tá? O licenciamento da Oracle é caro, eles vão querer aplicar multa e tudo mais, vai dar dor de cabeça. Então, sejam corretos, tá? Não queiram ludibriar, porque eu tenho aqui a versão do Standard, mas eu vou instalar a Enterprise. Se algum dia, eu particularmente nunca vi uma auditoria ocorrendo, eu só ouvi e dói no bolso, de verdade. Para fins de laboratório, a gente pode, tá? Estudos a Oracle libera. A gente não pode ter o Oracle em ambiente produtivo, ou seja, mesmo que seja desenvolvimento, é produção, tá? Que entenda-se bem também, porque o ambiente de desenvolvimento é a produção do desenvolvedor. Então a gente não pode utilizar ali para a gente realmente disponibilizar a gente não pode utilizar para disponibilizar e criar um produto que vai ser usado ali por alguém. A fins de laboratórios, beleza. Então, Enterprise Edition, que é a versão mais completa. Next. Aqui, como a gente já setou as variáveis de ambiente, ele já pegou o Oracle Base, ó, /01/pp/Oracle. E aí o Oracle Software Location é onde a gente descompactou. Next. Aqui de novo, aquela pegadinha dos grupos, né, como aconteceu lá no grid. Vamos deixar default, não vamos mexer em absolutamente nada. Só Next, beleza? Novamente, ele dá a opção para a gente de executar, e aí também na instalação do binário do banco, a gente precisa executar o root.sh. E ele dá a opção para a gente ou deixar ele fazer isso de forma automática, através
do fornecimento da senha do usuário root ou através do fornecimento da senha de um usuário que tem a permissão de executar o comando sudo, que é como se fosse clicar com o direito e executar como administrador. Isso é o sudo. A gente vai executar de forma manual, tá? Então, não selecione isso. Next. E aí, ele vem para a fase que a gente chamou antecipadamente, lá o primeiro teste, que é o check dos pré-requisitos. Ele está reclamando aqui, ó, do grupo que a gente deixou passar lá atrás, lá. Que eu falei, segue, não mexe em nada, né? Aqui em Operating System Groups. Vamos deixar aqui default. O que a gente vai fazer é o seguinte. Como ele está aqui, ó, fixable, tá yes, quer dizer que ele consegue corrigir. Então a gente vai clicar em Fix and Check Again. Ele vai abrir um novo pop-up. Oh, tá fugindo aqui o pop-up. Vamos selecionar isso aqui. Só o fato de selecionar ele já copia para a memória, tá? Aqui no mobile eu vou abrir uma nova seção. Como root dessa vez. Root. E vou clicar com o botão direito para ele colar. E pressionar Enter. Beleza? Pronto. Pressionamos Enter, acabou. Vamos voltar lá na telinha onde tem o instalador. E agora a gente pressiona o botão OK. Agora a única coisa que ele está reclamando é swap. Novamente, swap a gente vai ignorar. O botão Next está desabilitado por conta do pré-requisito que falhou, que é a swap. Então a gente vai ignorar a swap. Vamos clicar em Next. Ele vai dar a mensagem, ó, você escolheu ignorar aí os pré-requisitos. Isso pode impactar a configuração do produto. Swap não vai impactar em nada, tá? Podemos clicar em Yes para prosseguir aqui com a instalação. Novamente, ele dá um sumário para a gente, tá? Da configuração. Então, a gente está fazendo a instalação do tipo Software Only. Oracle Base, Oracle Home, quais são os grupos e a execução do root.sh vai ser feita de forma manual. A gente tem a opção também de gerar um arquivo de resposta. Então, se a gente quiser fazer a mesma instalação igualzinho, com os mesmos parâmetros, a gente pode utilizar esse arquivo de resposta num outro servidor que ele vai preencher tudo automaticamente para a gente. Só clicar aqui em Install. A instalação ela vai dar início. É igualzinho, tá? Da outra vez. Vou colocar um pouquinho mais para cá. E aí a gente tem os detalhes aqui, o botão de detalhes, ó. Que ele vai abrir a janelinha. Eu vou maximizar aqui para vocês. Maximiza. Aqui. Puxar para cá. E a gente consegue acompanhar com um pouquinho mais de detalhes, né? Aqui, ó. Porque a gente consegue ver todos os menus também. E aí o que ele está fazendo aqui é configurando, por exemplo, agora as bibliotecas para linkar com o ASM. Para que a gente consiga identificar através do banco de dados que existe uma instalação de ASM e a gente utiliza os disk groups quando a gente for criar o nosso banco para que os data files sejam armazenados dentro dos disk groups. E eu vou explicar para vocês também o que é um data file. Tá? A gente vai chegar nessa parte ainda. O Datafy faz parte da estrutura de armazenamento do Oracle. Está linkando ainda algumas bibliotecas. Novamente, esse processo de instalação aqui, ele depende muito da sua capacidade também de processamento, tá? Eu, por exemplo, estou sofrendo com I/O, então algumas coisas que eu faço que poderiam levar 10 minutos, às vezes leva 40. Infelizmente. Até eu trocar o HD novamente. E eu também não vou pular aqui esse processo porque eu quero que vocês acompanhem, tá?
Se caso der erro aqui, eu vou corrigir, vocês vão acompanhar igualzinho. Ele está linkando agora as bibliotecas do RMAN. O RMAN, que é o Recovery Manager, que é o utilitário responsável por fazer o backup e o restore do banco de dados. Ó, Saving Inventory. Ele está salvando as informações que ele tem da instalação lá dentro do inventário. Ó, ele pediu aqui, ó, como root, execute o seguinte script. Então aqui, ó, root.sh, que vem lá dentro do Oracle Home, do binário do banco. Então a gente vai selecionar aqui. Vamos voltar lá no Linux. Então eu tô como root aqui e tal, pessoal. Clicar com o direito, Enter. Ele vai falar assim, ó, eu vou instalar uns carinhas aqui nesse USR local bin aqui. Posso? Pode. Dá Enter aqui. Beleza. Essa mensagem que está aqui em vermelho, não se assustem que não é erro, tá? É porque ele também faz a instalação de um programinha chamado dbhome, o OraEnv, que vocês já conhecem, e o CoraEnv. Como esses três programinhas são iguais ao do grid, ele viu aqui, ó, que o conteúdo desse cara chamado dbhome não foi alterado, então ele não precisa sobrescrever. A mesma coisa para o OraEnv e para o CoraEnv. Beleza? Aqui ele pede o seguinte, ó. Pede não, né? Ele comenta, é uma nota. Que ele vai utilizar o TFA-CTL. O TFA é o Trace File Analyzer. É um programinha que coleta todos os arquivos de trace, os arquivos de log. Quando a gente está com um problema no Oracle, que a gente precisa abrir um chamado lá no suporte da Oracle, a gente utiliza o TFA-CTL. E ele vai lá e faz a coleta e cria um pacote, um arquivo zip com todos os arquivos de trace do período que a gente diz que precisa, uma semana, um mês, um dia. E aí ele vai lá, cria e pega todos os arquivos de trace baseado no período que a gente pede para ele. E ele gera um arquivo de zip. A gente pega o zip e faz o upload para o suporte da Oracle, porque aí os engenheiros da Oracle vão analisar os arquivos de log e os arquivos de trace para determinar a causa do problema, se é um bug, o que é. Beleza? Aqui ele está só dando uma notinha para a gente aqui. Bom, executamos o root.sh. Podemos voltar, então, para o menu da instalação e clicarmos em OK. E com isso, a instalação do binário do banco foi concluída com sucesso. Tá aqui a mensagem, sucesso também, succeed. Então a gente pode clicar aqui em close e aqui em close. Bom, com isso a gente concluiu a instalação do binário do banco em modo software only. Na próxima aula a gente vai fazer de fato a criação do nosso primeiro banco de dados Oracle. Então aguardo vocês na próxima aula.